Olá, meu querido, um super bom dia para você. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Que Deus te abençoe nesse dia de hoje. Que você já possa acordar alegre, sabendo que nesse dia Deus tem o melhor para a sua vida. Eu tenho certeza. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração nesta manhã e Deus vai te capacitar para que você tenha um dia incrível. Mas antes de orarmos, eu quero pedir você, se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva aí agora, ativa o sininho das notificações para que você possa receber o vídeo toda manhã. Toda manhã eu estou aqui com vocês para orarmos juntos nesta corrente de oração. Compartilhe também essa oração com seus contatos para que muitas pessoas possam estar conosco orando, queridos. Eu já tenho recebido relatos de pessoas que têm sido abençoadas com esta oração pela manhã. E como eu também tenho sido abençoada de estar aqui com vocês, de estar orando juntamente com vocês. Então vamos juntos todas as manhãs, orando a Deus para que nós possamos estar forte a cada dia, porque os dias são maus. Eu quero ler para você aqui o que está em Efésios capítulo 5, versículo 15. Diz assim: portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não ajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Que palavra maravilhosa, meus queridos. Que palavra linda de Deus vinda aos nossos corações. Você sabia que Deus fala com você? Você já precisou de saber, de tomar uma decisão em relação a alguma coisa da sua vida e não sabia que decisão tomar? Você já passou por isso? Então, existe uma voz interior dentro de nós que fala conosco o que nós devemos fazer em relação a cada área das nossas vidas. E essa voz é a voz do Espírito Santo de Deus. Eu me recordo que no início desse ano eu precisava tomar uma grande decisão na minha vida e eu não sabia qual decisão eu poderia tomar. Então eu clamei ao Senhor, eu jejuei, busquei a presença de Deus, pedindo ao Senhor orientação. Só que dentro de mim, ainda assim, eu não sabia qual decisão tomar. Então eu percebi que Deus ainda não havia falado ao meu coração. Então não era hora de agir. Foi aí que passaram-se os dias e as semanas, então tudo se clareou para mim. E eu percebi o que o Senhor havia falado e qual decisão eu deveria tomar. Meu querido, quero te dizer que Deus fala conosco. Sabe aquela voz que você escuta aí dentro de você em relação a alguma coisa? Não faça isso. Faça isso, toma cuidado com isso. É o Espírito Santo de Deus falando ao seu coração, te alertando, te mostrando. Só que muitas vezes, ou a maioria das vezes, nós não damos ouvido à voz do Espírito, à voz de Deus nos alertando, nos impedindo para que a gente cometa algo errado. Nós tomamos decisões, não ouvimos a voz de Deus e aí, mais uma vez, tropeçamos, caímos, batemos com a cabeça, porque a gente simplesmente fez o que a gente queria fazer e não deu ouvidos àquela voz. Um outro exemplo que eu posso te dar, sabe quando você vai fazer alguma coisa ou comprar algo e lá dentro de você escuta uma voz dizendo assim: não compra isso, não está na hora de comprar, não toma essa decisão agora, espera, aguarda, mas aí você não ouve aquela voz e vai lá e faz aquela compra. Então, é a voz do Espírito Santo de Deus falando para você. Deus fala conosco, meu querido. Ele nos orienta e nos conduz
Só que muitas vezes a gente não dá ouvido a essa voz interior, que é a voz de Deus falando aos nossos corações. Esteja atento, assim como eu li aqui para você, preste atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios. O Senhor, Ele nos dá sabedoria, e essa sabedoria Ele nos dá por meio do Espírito Santo de Deus, que está dentro dos nossos corações, que está dentro de nós. Então é essa voz que vai nos conduzir. Não faça isso, espere, aguarde, não está na hora. Aquela voz inquieta ali, nos conduzindo. Então é Deus falando com você, meu querido. Então eu quero te convidar a orar agora. A orar e a pedir a Deus direcionamento, pedir a Deus que você possa escutar a voz dele dentro de você, a voz do Espírito Santo dele dentro do seu coração, sempre que você for tomar uma decisão, porque Deus fala conosco. Se você não está conseguindo ouvir essa voz, peça a Deus: Senhor, me dê sabedoria, porque a palavra de Deus diz que quem necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Quantas vezes eu ajoelho, eu peço a Deus, ou até mesmo indo para o trabalho, eu preciso conversar com alguém e eu não sei o que conversar, e eu falo: Deus, a palavra do Senhor diz, quem necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Me dê sabedoria para conversar com essa pessoa, me coloque as palavras na minha boca. Deus, me dê sabedoria, o que eu devo falar? Eu não sei o que falar. Irmãos, e é incrível, sempre dá certo, sempre dá certo. O Senhor sempre me dá sabedoria, coloca palavras na minha boca, me oriente, porque eu clamei a Ele e porque eu obedeci o que diz a palavra. Assim também nós devemos fazer em todas as situações de nossa vida e prestarmos atenção naquilo que nós estamos fazendo e na voz do Espírito Santo que fala aos nossos corações. Aqui diz: não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Hoje em dia a gente não tem paciência de esperar a Deus. A gente acha que Deus esqueceu do que pedimos, esqueceu das nossas necessidades. Mas eu quero te dizer, meu querido, que Deus não se esqueceu de você. Ele não esqueceu das suas necessidades, do que você precisa. Deus tem uma vontade para você e é necessário você entender essa vontade. E você só vai entender se você ouvir aquela voz dentro de você, falando ao seu coração ou pedindo a Deus sabedoria. Mas a maioria das vezes, a resposta de Deus ela não vem imediata, ela pode demorar. Às vezes ela vem imediata, mas muitas vezes ela demora vir para a gente. Então peça a Deus sabedoria sobre qualquer decisão que você for tomar. Vamos orar, meu querido? Pai, nós apresentamos diante do Senhor as nossas vidas. Nós colocamos diante do Senhor os nossos corações. Eu apresento essas pessoas que oram comigo agora. Eu não sei quem são elas, o Senhor sabe, o Senhor conhece cada coração. Essa pessoa que precisa tomar uma decisão, essa pessoa que não sabe qual decisão tomar, essa pessoa, Deus, que não tem tido sabedoria, Senhor, nas suas relações, nas suas decisões, nos seus relacionamentos. Dê sabedoria, Senhor, esta querida. Dê sabedoria, Senhor. Ensina eles a ouvir aquela voz interior, a voz do Espírito Santo. Ensina ela a dar ouvidos ao Senhor, Pai. Deus, porque o Senhor é o Deus que mostra, o Senhor é o Deus que nos conduz, Senhor. Pai, eu peço ao Senhor por cada um que ora comigo aqui agora, Pai, que nós não mais erramos, Senhor, em tomar decisões nas nossas vidas, mas que a gente procure saber qual a vontade do Senhor para todas as áreas da nossa vida, para qual decisão nós tomarmos, Senhor, que a gente procure conhecer a Tua vontade, que a gente ore, que a gente clama, porque o Senhor é o Deus que fala e que responde. Quantas vezes o Senhor tem me respondido? Responde a esse querido que precisa de uma resposta do Senhor. Responda a esta querida, Senhor, que está em dúvida, que a sua mente está tão confusa, Senhor, tão acelerada que ela não sabe. Tome conta desta mente, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu abençoo, Pai, a vida desses irmãos que oram comigo,
Ó, desses queridos que oram comigo, eu abençoo a vida deles em nome de Jesus. Que haja agora, Senhor, que eles tenham agora o controle de suas mentes e tenham o controle, meu Deus, dos teus pensamentos. Aquelas pessoas, Pai, que são tomadas por seus pensamentos e não conseguem controlá-los, controle, Senhor, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor, Pai, quer que nós dominemos, Senhor, sobre tudo, sobre todas as coisas. Deste irmão, Senhor, domínio sobre ele, sobre a sua mente, Pai. Eu abençoo, Pai, esta vida, eu profetizo vida sobre esta vida, eu profetizo libertação sobre essa vida. Que ela consiga, sim, Pai, ouvir a voz do Senhor, que é aquela voz de paz, aquela voz suave, meu Deus, ao coração, Pai. Eu abençoo a vida desses queridos, eu abençoo a vida de cada um, Pai, que ora comigo, tem estado comigo nessa corrente de oração. Eu abençoo a vida destes irmãos, que eles vão em paz para os seus trabalhos, que o Senhor abençoe abundantemente a vida de cada um deles, Pai. E como nós oramos aqui, que eles possam, Senhor, ouvir a voz do Senhor em cada decisão que eles precisarem de sua vida. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu querido, que Deus te abençoe nesse dia que se inicia. Que Deus seja com você. Vá em paz em nome do Senhor Jesus. Compartilhe aí essa oração com alguém para que outras pessoas também possam estar conosco orando todas as manhãs. Que Deus te abençoe.